Olá, bem-vindo ao canal. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, compartilhe, curta, ative o sininho das notificações e siga-me no Instagram. O tema de hoje é a retomada do seu negócio em 3 passos. Eu vou falar hoje sobre os 3 passos que você deve seguir para retomar o crescimento do seu negócio. Ao longo dos meus mais de 20 anos, atuando junto aos empresários do comércio de todo o país, eu tive a oportunidade de visitar 24 estados brasileiros. E apesar das diferenças, das questões locais de cada uma das cidades que eu visitei, as angústias, os medos, as fragilidades que eu verifiquei junto a esses empresários, elas são comuns. Então, eu imagino que, de alguma forma, esse conteúdo possa te ajudar a repensar a forma como você faz a gestão do seu negócio, a forma como você atua em momentos de crise e te trazer de novo para uma caminhada de crescimento. Como eu sempre digo, não existe fórmula mágica, não existe receita de bolo. Cada negócio tem a sua peculiaridade. E você, que é empresário, conhece melhor do que ninguém como funciona o seu negócio e sabe onde é que você quer chegar. Então, é importante que você tenha conhecimento, tenha uma ajuda especializada para fazer o seu negócio prosperar. Às vezes, uma dica aqui, um conhecimento ali, uma análise, um diagnóstico melhor de como as coisas estão funcionando, pode te ajudar a obter resultados muito melhores do que você está tendo hoje. Vá lá no meu Instagram, troque comigo, compartilhe as suas dificuldades ou as suas boas práticas, o seu entendimento sobre algum assunto. Eu quero que esse canal cada vez mais seja uma forma de todos os empresários compartilharem essas informações e a partir dali a gente buscar soluções conjuntas, ajuda um a ajudar o outro. Eu tenho certeza que você vai gostar e que vai ser muito bacana. Eu atuo com consultoria, com mentoria, e às vezes as pessoas pensam, mas isso é caro, eu não posso investir nisso agora, isso não é para o meu bico. Não funciona dessa forma. Existem várias maneiras da gente viabilizar um trabalho em conjunto. Hoje existem muitas mentorias que são feitas no coletivo, ou seja, mentorias em grupo com empresários de diversas áreas, o que é muito rico, que torna o custo mais baixo para quem contrata e o resultado é muito rico, porque é a troca de informações. Então, é uma excelente opção, ou então, dependendo do tamanho do seu negócio, uma mentoria que pode ser feita à distância, eliminando custos com viagens, com deslocamento. Hoje a gente tem muitos recursos de tecnologia que ajudam a gente nesse sentido. Então, vá até lá, se inscreva, comece a me seguir no Instagram, vamos trocando informações para que eu possa entender quais são as suas necessidades, qual é a sua dor, o que é que você gostaria que de alguma forma fosse tratado para que a gente possa continuar crescendo, fazendo esse país crescer e ter aí um volume de negócios bom, que gere empregos, que gere receita para todo mundo e uma melhor qualidade de vida para todos nós. Bem, o primeiro passo é reação, ou seja, diante de uma crise, diante de uma situação complicada, reaja. Em outro vídeo meu, eu falei sobre como buscar soluções para a crise. E aí eu te ensinei uma forma estruturada de organizar o seu pensamento para chegar a várias soluções. Então, a gente considerou, na época, consideramos os envolvidos no seu negócio, consideramos as perspectivas, as dimensões do seu negócio, para que você pudesse buscar soluções para tratar tudo de uma forma global, sem esquecer de nada. Então, lance mão desse exercício que eu apresentei, ou se você quiser fazer um brainstorming simples com a sua equipe, o importante é que você reaja e traga soluções. Às vezes não precisa ser uma solução inovadora ou uma solução totalmente original. Olhe para o lado, veja o que o seu concorrente está fazendo. Às vezes, mesmo que não seja do mesmo segmento, pode ser que de alguma forma você possa aproveitar isso. Então, o que é importante é não ficar parado. O importante é agir e buscar soluções. Tome decisões rápidas. Eu também falei em outro vídeo para você sobre as competências necessárias no mundo VUCA. Hoje nós vivemos no mundo VUCA, que é aquele mundo
volátil, é o mundo da incerteza, é o mundo da complexidade, é o mundo ambíguo. Então, quais são as competências necessárias? Se você entende que ainda não tem essas competências, desenvolva ou busque alguém para ficar do seu lado que tenha essas competências e que possa te ajudar. Porque a questão aqui é a agilidade e adaptabilidade. E isso tem que acontecer num primeiro momento. O segundo passo é a economia. Então, é necessário, nesse segundo momento, economizar. E aí você vai fazer isso, reduzindo ou eliminando custos. Que custos são esses? São os custos com serviços essenciais, por exemplo, água, luz, telefonia. Então, dependendo do tipo de estabelecimento que você tem, dependendo do local onde ele está, é possível alterar o horário de funcionamento para você ter redução na sua conta de luz, por exemplo. Rever a forma como foi contratada a telefonia, o serviço de telefonia, então ligações para telefones fixos, ligações para telefones celulares, enfim, reavaliar isso buscando a redução desses custos. Outros custos também que você pode reduzir é com a compra de mercadorias. Se o momento é de crise, provavelmente você não está tendo a venda normal que você teve nos últimos meses. Então, se houve uma redução na saída, também deve haver a redução na entrada. Então, minimize ao máximo a compra de mercadorias para compor o teu estoque, seja mercadorias, sejam produtos que você vai revender ou até mesmo de insumos para a realização dos seus serviços. Um outro custo também é o custo relativo a pessoas. Então, é claro que a gente preserva as famílias, a gente sempre como empresário tem essa visão, mas em alguns casos não há condições de manter a mesma quantidade de pessoas na equipe. Então, pode ser que você tenha que desligar algumas pessoas ou até mesmo uma outra saída, dependendo da legislação em vigor, você pode até fazer a movimentação das pessoas para outras funções. Então, se agora você tem mais atividade na frente de loja ou mais atividade, mais demanda de entrega, remaneja. Então, a pessoa que ficava na retaguarda, no estoque, por exemplo, ela pode deixar de atuar no estoque e passar a ser um entregador. Mas para isso é necessário consultar a legislação. Uma outra questão importante com relação a essa economia é a renegociação de prazos. Então, renegocie com os seus fornecedores. Para o seu fornecedor, você é o cliente e ele não quer te perder. Então, é importante que você seja transparente, que você mostre para ele a situação que você está passando e renegocie prazos com eles. Lá na frente, você espera voltar a consumir. Então, tem que ser algo transitório, né, nesse período e que depois tudo se tende a voltar ao normal. Então, busque essa negociação de forma franca, de forma transparente, de forma aberta com seus fornecedores. Um terceiro ponto é a revisão dos seus processos internos. Então, desde a aquisição de uma mercadoria, de um insumo que você faça para a sua loja, para a sua clínica, para a sua pousada, para o seu restaurante, desde o momento que entra algo até que aquilo saia, né, que haja a venda de um serviço ou de um produto com valor agregado, existem várias atividades que são realizadas e muitas vezes por muitas pessoas envolvidas. Então, avalie esses seus processos, veja se não há duplicidade de tarefas, se não há tarefas desnecessárias. Às vezes, mesmo em pequenos negócios, a gente observa duplicidade. Então, várias pessoas fazendo a mesma coisa, várias conferências, vários lançamentos manuais que depois se tornam lançamentos que vão ser digitados em algum tipo de sistema, algum aplicativo, enfim. Então, verifique como é que estão sendo estruturadas essas atividades e revise os seus processos. Então, fazer a melhoria de processos, a otimização de processos é bastante interessante e com certeza você vai descobrir aí alguns pontos de economia em todo esse caminho que acontece dentro do seu negócio. Uma outra dica: faça a revisão do seu portfólio de produtos e serviços. Pode ser que no momento de crise
seja importante excluir alguns serviços, deixar de oferecer alguns produtos para os seus clientes. Então veja, qual é o carro-chefe, aquele que eu não posso deixar de ter? Qual é aquele que traz mais lucratividade para a minha empresa? Então talvez eu tenha que focar nele. Qual é aquele que eu posso oferecer junto com o outro? Então faça essa revisão de portfólio, invista num pequeno grupo de produtos e serviços para que você possa trazer mais fôlego para dentro da sua empresa com a venda desses produtos e serviços. E um último item é reduza o seu estoque. Então, estoque parado é perda de dinheiro. Então, reduza ao máximo tanto o estoque de mercadoria quanto o estoque de insumos. Então, fazendo aí uma combinação, você pode ter combos de serviços, combos de produtos. Então, na compra do produto tal, leve o outro produto pela metade do preço. Com isso, você vai estar fazendo girar o seu estoque, vai estar eliminando o que você tem dentro da sua loja. Em relação a serviço também, eu tenho vários serviços que eu ofereço com insumos diferentes, que são necessários, que eu utilizo esses insumos para prestar o serviço. Se eu tenho um estoque de insumo muito alto de um serviço que não tenha muita saída, ofereça esse serviço junto com outro que tenha muita saída, como se fosse um combo, para poder facilitar o que esse insumo saia e você talvez não perca nem o prazo de validade desses insumos. Então, essas são algumas dicas que você pode adotar aí no seu negócio, seja ele de que tipo for, para poder economizar. O que é importante nesse segundo passo é o foco no curto prazo e o seu objetivo é restaurar a viabilidade financeira do seu negócio. Então, avalie todos esses pontos que eu trouxe aqui e aí, com certeza, você vai conseguir partir para um outro momento, para outra fase, que é a fase seguinte que eu vou te apresentar agora. A terceira fase é a fase do crescimento. Então, uma vez que você perceba que a sua empresa está minimamente estruturada, você já pode iniciar a fase do crescimento. Não necessariamente essas fases são estanques. Uma só começa quando a outra termina. Não. Pode ser que elas se sobreponham em algum momento. Isso vai acontecer tanto da primeira fase para a segunda, ou seja, da fase de reação para a fase de economia, quanto da segunda para a terceira, então da fase da economia para a fase do crescimento. Inclusive, na fase de economia, você deve reservar algum capital, se for possível, para financiar o seu crescimento mais tarde. Então, a partir do momento que você identificar que a sua empresa já possui uma condição mínima para voltar ao normal e iniciar o crescimento, inicie essas ações. Ações que possibilitem a sua expansão, o retorno à prestação de todos aqueles serviços que você prestava anteriormente, e talvez até outros novos, para que você possa oferecer mais produtos aos seus clientes, ou seja, sair de uma fase de retração para sair para uma fase de expansão. Talvez você tenha até a possibilidade de ter alguém especificamente para cuidar disso, para lidar com isso. Então, dependendo da sua robustez, dependendo do seu tamanho, dependendo do quanto você pode investir, talvez seja interessante você ter um gerente de projetos que conduza esses projetos de crescimento para a sua empresa, porque aí ele vai ter o foco nisso, nesse crescimento. Em outro vídeo meu, eu falei sobre a importância do planejamento. Então, mesmo em momentos de crise, em algum momento é importante você se replanejar. Então, nesse momento do crescimento, quando há transição entre a fase da economia para a fase do crescimento, você pode revisar o seu planejamento ou então elaborar, estabelecer um novo planejamento, mas pensando no médio e longo prazo. Então, nesse momento é importante que você tenha objetivos claros, onde é que você quer chegar, e aí, a partir daí, realizar ações para que isso seja viabilizado. O foco agora é no longo prazo e no crescimento e na expansão da sua empresa.
E aí uma coisa importante que a gente não deve nunca deixar de lado é o envolvimento e a comunicação com todos aqueles que de alguma forma estão envolvidos, principalmente os seus funcionários. Então, transmitir mensagens de otimismo, transmitir mensagens informando os rumos que a empresa está tomando. Isso é muito importante para que a gente tenha o engajamento e a participação de todas essas pessoas. Agora, sempre dentro de uma abordagem realista. Até porque é importante que as pessoas sintam a honestidade e a transparência, principalmente das lideranças da empresa. É possível que nesse momento tenha havido uma mudança no seu modelo de negócio. Então, aquele tipo de empresa, aquele tipo de negócio que você formatou antes da crise, talvez ele não esteja mais valendo. Então, é importante que você faça uma revisão do cenário onde você está inserido, uma revisão de todos os resultados que você obteve a partir daquelas ações de economia que você implementou. É importante também ver o teu contexto interno, ver o mercado onde você está, enfim, analisar um conjunto de variáveis e identificar se o modelo de negócio anterior ainda vale hoje. Provavelmente não, provavelmente outras mudanças aconteceram e você vai ter que reinventar o seu modelo de negócio. Então, pense nisso também. Talvez você tenha um restaurante e você identificou que agora o seu maior volume não é receber clientes, mas sim levar o seu serviço até os clientes. Então, isso já é uma mudança na forma como você presta o seu serviço. Então, fique atento a isso. Henry Ford tem uma frase em que ele diz que o fracasso é simplesmente a oportunidade de começar de novo, dessa vez de forma mais inteligente. Então, eu te parabenizo por ter assistido esse vídeo até aqui, até o final. E como eu falei lá no início do vídeo, siga-me no Instagram, converse comigo. Com certeza eu vou poder trazer boas dicas para você e te ajudar bastante nessa caminhada de crescimento. Até breve!